E aí, pessoal, beleza? Tudo certo aqui? Hoje eu vou falar sobre o preço do Bitcoin, a minha expectativa aí para os próximos anos. A ideia desse vídeo aqui surgiu de uma conversa que eu tive com o meu irmão essa semana, em relação à nossa expectativa de preço aí ao longo no curto prazo, né, ao longo desse ano aí de 2023, certo? Antes que eu continue no vídeo aqui, por favor, deixe seu like aí, se inscreve no canal, ajuda muito. O YouTube é muito chato aqui com o criador de conteúdo, né? Então, se não tiver tendo engajamento, ele não entrega o vídeo para ninguém, beleza? Então, me ajudem aí. É o seguinte, a conversa que eu tive com ele essa semana é que a minha expectativa de preço para o Bitcoin nos próximos meses é que a gente fique nessa média aí de 23 mil. A gente caminha, a gente caminha nessa média aqui, ó, de 19.050 a 27.900, né? E ali, chegando ali em dezembro, a gente começa a visitar ali a casa dos 30 mil dólares. Então, essa é a minha expectativa para 2023, beleza? Então é que a gente fique caminhando em torno dessas médias aqui. Tem desde médias curtas de 9 períodos a médias mais longas de 1.200 períodos. Então essa é a minha expectativa de preço para o ano de 2023. A gente visitando ali, já em dezembro, a gente visitando ali os 30 mil dólares, talvez o máximo ali 35 mil dólares. E não perdendo aqui os 19, 18 mil dólares no mínimo ali que o Bitcoin vai retornar. E o meu irmão acredita que talvez nos próximos meses o Bitcoin retorne aqui à casa dos 15.500 dólares que bateu ali em novembro do ano passado, né? Então a gente está com essa visão diferente aí nesse curto prazo, né? Aí a gente vai seguir acompanhando, né, o mercado. Então a gente tá sempre de olho aí. E de vez em quando a gente troca essa ideia aí, beleza? Mas o que importa mesmo, o que importa, o que importa mesmo aqui é o preço do Bitcoin no longo prazo, certo? Então eu tô com o gráfico do Bitcoin aqui aberto e eu vejo como um horizonte ideal para se investir no Bitcoin pelo menos uns 4 anos, né? Falei isso aqui já em alguns vídeos, bem nos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal. Acho que eu falo sobre fazer Bitcoin, poupança em Bitcoin. Então, o horizonte mínimo aí que eu enxergo para se investir em Bitcoin é 4 anos, beleza? Então, eu estou no mercado aí desde o comecinho de 2020, né? Se meu horizonte de investimento para o Bitcoin são de 4 anos, então vamos colocar aí a minha expectativa de preço do Bitcoin até o início aí de 2024. E eu vou mostrar também o que fundamenta essa minha expectativa, né? O que é que está fundamentando essa minha expectativa de preço até lá, até o início de 2024. Então, primeira coisa que eu quero falar é em relação à tendência. Então, note que a tendência do preço do Bitcoin é uma tendência de alta no longo prazo. Então, a gente tem um gráfico aqui de um pouco mais de 10 anos, né? E se você observar, é quase que uma linha de 45 graus aqui, né? A, a maneira em que o Bitcoin sobe perante o tempo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é se você, o investidor que entrou lá em 2012, segurasse o Bitcoin na carteira por 4 anos, quanto que a carteira dele ia valorizar, né?
ou melhor, valorizou, né? Hipoteticamente, se ele tivesse comprado esse Bitcoin. Acho que deu para entender aí, né? Então, beleza, vamos pegar aqui do início de 2012. Então, o preço do Bitcoin, mais ou menos ali $8 e 16 centavos. E até o final de 2016, até o final de 2016, chegou ali nos $908. Valorização aí de 11.000%. E até o topo, né, foi aí 14.000%. Então, no primeiro ano aí você já conseguia fazer, realizar esse lucro, né? Então, que isso pode ser como é que se diz? Uma métrica também para você tirar, né? Você fazer isso aqui que eu estou fazendo agora, só que tirando em relação de um topo a outro, né? Então, tipo assim, como se você estivesse entrando na pior situação possível, né? Eu posso até fazer isso aqui logo depois, né? Então vamos continuar aqui. Até o final de 2016, a gente teria aí mais de 11.000%. Do final de 2016 até o final de 2020, a gente teve uma valorização aí de 4.000%, certo? Então a minha expectativa aí, em relação à valorização do preço do Bitcoin do final de 2020 até o final de 2024, que o Bitcoin chegue aí na casa dos... Aqui na casa dos 100 e 126.000, 129.000, até uns 130.000. Então essa é a minha expectativa aí até o final de 2024. Então você comprando ali no final de 2020 até o final de 2024, 4 anos depois, fazer uma média aí de 200% do seu capital, né? Então, você pode reparar também que a porcentagem em que o valor do Bitcoin aumenta vai diminuindo perante ao tempo, né? É natural que isso aconteça, porque à medida que o preço do Bitcoin vai subindo, o seu valor de mercado sobe também. Então, você fazer com que o preço daquele ativo dobre várias vezes, né? Fica mais difícil porque o tamanho de mercado fica muito grande. Então, para vocês terem noção, o valor de mercado hoje do Bitcoin está próximo aí dos US$ 500 bilhões, beleza? Então, como eu acredito que o preço do Bitcoin vai até ali uns US$ 130.000, eu estou dizendo que a capitalização de mercado do Bitcoin, né, o valor de mercado do Bitcoin multiplica aí umas 6 vezes. Então, para facilitar a conta aqui, né? Vamos dizer que isso aqui seja 500 bilhões de dólares vezes 6. Então a gente tem aí um valor de mercado de 3 trilhões de dólares. Pode parecer muito, né? Principalmente no momento que a gente vive hoje, né? Mas o Bitcoin ele já chegou aí próximo a 1 trilhão de dólares em valor de mercado. Então, deixa eu até abrir aqui para não falar besteira. Vou pegar aqui o topo do Bitcoin. Então aí, ó. Então o Bitcoin chegou aí a 1 trilhão e 200 bilhões de dólares de market cap, né? De valor de mercado. Então, para a gente ter uma noção do que é isso, hoje a Apple, uma das
a maior empresa, né, em valor de mercado do mundo está com 2,3 trilhões de valor de mercado. Então, para o Bitcoin atingir 3 trilhões, né, um ativo mundial com, a, com o valor que ele tem, o valor que ele carrega, né, o fato de ser uma moeda segura, uma tecnologia segura, transações instantâneas, ponto a ponto, você não tem que pedir permissão para ninguém, ninguém precisa ficar sabendo que você mandou esse dinheiro, nem o banco, enfim, ninguém. É entre você e a outra pessoa. É entre você e a outra pessoa e tudo certo. Aí, para corroborar com essa minha tese de que o Bitcoin chega aqui nesse patamar de uns 130 mil dólares, tem, tem outras coisas, né? E uma das coisas é isso aqui. E esse gráfico, agregado monetário M2, lá dos Estados Unidos, ele mostra a quantidade de dólares em circulação na economia. Então, se vocês observarem bem, em 2020 a gente teve a pandemia, né? Então, a taxa de juros caiu muito, foram emitidos muitos dólares na economia, né? Teve aqueles cheque de estímulo na economia em que o governo mandava cheque para os cidadãos, né? Algo parecido com o que foi feito aqui no Brasil, né? Com o auxílio emergencial. Foi feito lá nos Estados Unidos também, só que lá foi muito mais generoso, né? Esse auxílio. Então, você vê que estava numa faixa de 15 trilhões de dólares e num período aí de um ano foi, sei lá, 18 trilhões de dólares. Então, e seguiu subindo até 2022, né, que ultrapassou os 20 trilhões de dólares e meados de 2000, do ano passado, né, o Banco Central americano começou a elevar a taxa de juros, começou a enxugar um pouco dos dólares da economia e a gente está vendo essa queda acentuada aqui. Então é o seguinte, você olha esse gráfico aqui, para os próximos anos, você acredita que essa quantidade de dólares vai retornar aqui próximo aos 15 trilhões de dólares ou ela vai dar essa arrefecida aqui, deve chegar aqui próximo aos 20 trilhões de dólares e começar uma nova escalada aqui, uma nova subida aqui em busca dos 25 trilhões de dólares. Entendeu? Olha esse gráfico aqui. O gráfico de 25 anos. O que é que você acredita que vai acontecer com isso aqui? Entendeu? Vamos pegar aqui o máximo. Começando lá, sei lá, em 1940. Olha essa subida aqui. Olha essa parada. Tá ligado? Então, a economia, da forma como ela tá chegando num patamar de exaustão. Se ligou? Então, se você olhar essa parábola aqui, ó, uma hora, porra, tá entendendo? Isso aqui vai subir igual um paredão, se ligou? Então, vamos chegar aí a 25, 30 trilhões de dólares em circulação em menos de 4 anos, tá ligado? Então, eu não acredito que os caras vão mudar o sistema deles, tá ligado? Porque eles vão continuar ganhando. Então, a única saída é o quê? O Bitcoin. Beleza? A nossa única saída é o Bitcoin, porque o dólar é a moeda de reserva do mundo. Então, se a moeda de reserva do mundo, a moeda que é utilizada para fazer troca de petróleo e tudo mais, né, que inclusive está começando a perder a sua hegemonia. Países ali no Oriente Médio já estão, Oriente Médio barra Oriente, tipo Índia, Rússia, China, né, já estão ali estudando um jeito de trocar petróleo sem utilizar o dólar. Se ligou? Então, aí beleza. A gente tem o Banco Central Americano
imprimindo dólares. Aí a gente tem a dívida dos Estados Unidos aumentando. Então a dívida chegou aí a 30 trilhões de dólares. Beleza? 30 trilhões de dólares. Aí a gente acha que isso é coisa nova, tá ligado? Mas não é. Então, notícia aqui de 2011. Entenda como a crise da dívida dos Estados Unidos e como isso afeta o Brasil. Então, até hoje afeta o Brasil essa parada também, tá ligado? Porque, como eu falei, o dólar é a moeda de reserva do mundo. Então, todos os países do mundo, basicamente, dependem do dólar, tá ligado? Então, ó, em 2011 a dívida dos caras era 14 trilhões. Aí, pouco mais de 10 anos depois, os caras dobraram a dívida deles, tá ligado? Aqui, ó, 2013, problema com a dívida. Aí aqui, ó, né? Dívida pública supera 30 trilhões pela primeira vez em meio à pandemia, tá ligado? Aí, é, tá a briga, né? Biden e McCarthy. O Biden, ele diz que o presidente lá da Câmara tem a obrigação de elevar o teto da dívida pública. Porque se não elevarem o teto da dívida pública, os Estados Unidos dá um calote, beleza? Dá um calote nos investidores. Então, imagine o país que é dono da moeda de reserva do mundo dando calote nos seus investidores. Qual é a confiança que o dólar vai passar perante os grandes investidores do mundo? Então, beleza. Eles não dão calote, eles vão pagar a dívida. Eles aumentam o teto da dívida e pagam a dívida. O que é que vai acontecer? Os Estados Unidos não estão conseguindo pagar a dívida hoje, né? Hoje, se os Estados Unidos não estão conseguindo pagar a dívida hoje, imagina se ele segurar a taxa de juros lá alta durante muito tempo. Se ligou? Então, obrigatoriamente, o Banco Central ele vai ter que reduzir juros. Ele vai ter que reduzir os juros. Os Estados Unidos não aguentam juros altos por muito tempo, tá ligado? E na hora que ele começar a reduzir juros, que começar os dólares a entrar na economia de novo, que esse agregado monetário aqui começar a disparar para cima novamente, volta todo aquele ciclo do Bitcoin. Volta todo esse ciclo de alta aqui, ó. Volta todo esse ciclo de alta aqui. Então, essa é basicamente a minha tese de investimento aí para ao longo dos anos, né? Então, a única forma de eu estar errado, né, nessa minha tese de investimento aqui é se os políticos americanos do nada, né, eles resolvessem fazer diferente aí do que foi dos últimos dezenas de anos aí que desde que acabou aí a paridade do dólar com o ouro, né? Então, eu acho difícil isso acontecer, né? Porque, em outras palavras, é os políticos abrindo mão do seu poder em prol da sociedade, em prol da economia. Então, eu acho bem difícil isso acontecer. Mas vamos acompanhar aí os próximos capítulos, né? Aí, além dessa parte aqui do dólar, tem a parte também do Bitcoin, né? De ser uma tecnologia nova, de ponta, blockchain, né? Que é para você. É uma cadeia em blocos que você consegue verificar se a informação de cada bloco está correta
e ao mesmo tempo que a informação fica distribuída em todos os blocos da rede. Então, é uma parada um pouco, como é que se diz? Paradoxal, né? Porque tipo, é simples, mas é complexo, sigo. Então, além dessa questão do dólar estar sempre se desvalorizando ao longo dos anos, né? Devido às más ideias dos políticos, né? Tem a questão também do Bitcoin estar se fortalecendo. Então, isso aqui, ó, é a capacidade computacional da rede do Bitcoin. Então, observe que ao longo do tempo ela tem aumentado bastante. Tanto que agora, dia 25 de janeiro, bateu o recorde aí de 327 milhões de terahashes. Se eu não me engano, é 327 exahash. Então, isso aqui, para esse número estar aumentando aqui, significa que mais empresas estão comprando mineradores de Bitcoin, né? Aparelhos para minerar Bitcoin e tá ligando a rede do Bitcoin. Então é isso que faz o número aumentar. Então, se o cara está comprando uma máquina nova, aumentando o seu poder computacional na rede, ele está esperando que no longo prazo o quê? O preço do Bitcoin ele baixa ou ele vai subir? Beleza? Então, muita empresa aí investindo milhões e milhões nessa mineração. Então, isso aqui, em outras palavras, significa que mais e mais pessoas pelo mundo já acreditam que o Bitcoin não tem mais volta, certo? Não tem mais volta. Que no longuíssimo prazo, o Bitcoin vai chegar a US$ 1 milhão, né? Eu não tenho nem dúvida disso. Agora, se vai ser em 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, aí não dá para saber, né? Se o, se o Banco Central americano, o Fed, continuar fazendo isso aqui, ó, injetando essa quantidade de dólares na economia dessa forma que foi aqui nos próximos anos, o Bitcoin vai bater US$ 1 milhão rapidinho. Vai bater US$ 1 milhão rapidinho. Outra coisa também, a quantidade de orders de longo prazo alcança níveis nunca vistos antes. Então, notícia agora aí de janeiro. Isso aqui significa que mais e mais pessoas estão enxergando o valor que o Bitcoin tem e querem carregar o Bitcoin para o longo prazo. Então veja aqui, ó, 27,46% dos Bitcoins não se movem nos últimos 5 anos. Quase 30% dos Bitcoins não se movem nos últimos 5 anos. Tá ligado? Então, lógico que boa parte desses Bitcoins aqui foram Bitcoins que foram perdidos, simplesmente perdidos. Então era naquela época que o Bitcoin não valia quase nada, a galera conseguia minerar muito, só que depois perdia a chave de acesso e tchau. Adeus Bitcoin, o cara perdeu. Então, por isso que tem assim uma grande quantidade de Bitcoins que não se mexe há muito tempo. Mas ainda assim é um fato relevante isso aqui, né? Quase um terço dos Bitcoins parado. Esse aumento aqui de holders de longo prazo foi um movimento que aconteceu de 2018 para 2019 também, quando o mercado ali 2018 abaixo de 2018 começou a se estender até 2019. Então algo parecido que aconteceu em 2022, 2023. Então 2019 ali o Bitcoin ele começou a se recuperar, né? Vamos voltar aqui, ó, 2019. O Bitcoin ele foi se recuperando, caiu novamente, mas ele não caiu mais no fundo aqui, né? 2019.
E, e essa queda aqui, provavelmente talvez nem tivesse, se não fosse o Corona Crash, né? Então foi em março lá de 2020. E logo em seguida fez a sua pernada de alta aí, né? Então é mais ou menos esse mesmo movimento aqui que eu espero para os próximos anos aqui. E o que os dados indicam aqui é que para o longo prazo realmente o caminho é esse, né? Então você vê aqui que mais de 5 milhões dos bitcoins é, estão sendo guardados aí para o longo prazo. Então isso foi uma redução drástica aí na quantidade de bitcoins disponíveis para negociação. Então atualmente existem 10 milhões de bitcoins minerados, cerca de 1 milhão desses bitcoins está parado desde o início lá do Bitcoin, que eles são que seriam do Satoshi Nakamoto, que é a pessoa ou a equipe que criou o Bitcoin. Outros 4 milhões de Bitcoins estariam perdidos para sempre. Então, como eu falei, né, o pessoal minerava Bitcoin lá no início, não valia nada. Então, não tinha cuidado ali com as palavras, não tinha cuidado como armazenar, acabava perdendo. E, portanto, como os outros mais de 5 milhões estão na mão aí dos holders de longo prazo, acaba que tem uma oferta de Bitcoin aí de negociação de 7 milhões. Então dá menos de 50% aí da quantidade de Bitcoins que já foram minerados. Lembrando que o número máximo de Bitcoins serão 21 milhões. Então, recapitulando, para esse ano, eu espero aí, até o final do ano, o preço do Bitcoin a 30, 35 mil dólares. Para o final de 2024, eu espero ali uma alta ali de 100, 120 mil dólares, né? Lógico que é uma possibilidade, a minha expectativa não quer dizer que vai chegar, né? Não vai chegar lá, talvez não chegue, talvez passe, tá ligado? Não tem como saber. O que nos resta, né? Como a gente não tem um poder de ter uma bola de cristal para adivinhar o futuro, o que nos resta é acompanhar o movimento do preço e ir trabalhando de acordo com ele, né? Então a gente vai moldando a nossa tese de investimento de acordo com o que o mercado vai nos ofertando. Beleza? Então, valeu aí por ter ficado até o final e até o próximo.